Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse vídeo que você acabou de abrir é o nosso especial de Boa Noite do Minuto com Deus. Uma seleção de mensagens que vão aquietar o seu coração, fortalecer a sua fé e te lembrar da presença do Senhor enquanto você descansa. Se você está procurando o devocional inédito do dia, a mensagem nova que foi postada hoje, é só clicar no vídeo que vai estar no comentário fixado aqui embaixo. Agora, se entregue a esse momento. Deixe a palavra de Deus falar com você. Deixe a sua mente descansar na presença do Senhor. E permita que Ele cuide do seu coração e da sua mente enquanto você ouve. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe poderosamente. Irmãos, eu sei que em alguns momentos da nossa vida, as coisas ficam pesadas demais, mais pesadas do que podemos suportar. E nós nos sentimos totalmente desesperados e sem saber o que fazer e nem por onde começar. Pensamos em desistir e ficamos tentando encontrar um bom motivo para continuar. Hoje, o Senhor quer te mostrar que existe sim um motivo para que você prossiga. Ele quer te mostrar que por mais difícil que a caminhada esteja, ela vale a pena, pois você não está sozinho e o próprio Deus está do seu lado, te ajudando e te fortalecendo a cada passo que você dá. Erga a sua cabeça, pois mais uma vez o Senhor está te concedendo uma nova oportunidade. Então, aproveite essa oportunidade e dê um passo de fé. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no livro de Gênesis 45, versículos 4 e 5. Está escrito assim: Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. A vida de José não foi fácil, pois ela foi marcada por traições, dificuldades e provações. Ele sempre teve sonhos e compartilhava esses sonhos com seu pai e seus irmãos. E isso era motivo de muitos ciúmes na casa deles. Um dia, movidos por muita inveja, os irmãos de José o jogaram em um buraco e em seguida o venderam como escravo. Ele foi levado para o Egito, onde trabalhou na casa de um oficial de Faraó, chamado Potifar. E lá ele começou a prosperar e a crescer. Porém, a mulher de Potifar tentou seduzir José, e ao perceber que ele não cederia a ela, pois ele era um homem íntegro e temente a Deus, ela disse a seu marido que José estava tentando seduzi-la, o que fez com que Potifar mandasse José para a cadeia. Dentro da prisão, José começou a interpretar os sonhos dos outros detentos, o que fez com que ele ganhasse destaque e fez com que ele chegasse até Faraó, pois o mesmo teve um sonho e queria que ele fosse interpretado por alguém. José contou a Faraó o que iria acontecer, o que Deus estava revelando através daquele sonho, e por meio da sabedoria que José teve, concedida por Deus, ele também deu a Faraó um plano para evitar o desastre que viria sobre o Egito. Por causa disso, Faraó colocou José numa posição muito alta, abaixo somente do próprio Faraó. E então, aquele homem que havia sido traído pelos seus próprios irmãos e passado por todo tipo de dificuldade, teve o seu momento de redenção e viu todos os planos de Deus se cumprirem na vida dele. Essa passagem que eu li
mostra o momento em que José se reencontra com seus irmãos. Eles ficaram com medo de José os punir, porque eles haviam cometido atrocidades com José, e agora ele estava numa posição muito mais alta, e ele tinha poder para punir os irmãos. Mas José enxergou tudo aquilo que aconteceu com ele, até mesmo a traição feita pelos irmãos, como parte de um plano maior do Senhor. E por isso ele perdoou os irmãos e ainda os ajudou. Presta atenção. José teve muitos motivos para desistir de tudo. E eu não duvido que, em alguns momentos, isso possa até ter passado pela mente dele. Mas ele se manteve de pé. Ele respirou fundo e continuou sendo fiel a Deus. Pois lá no fundo ele sabia que o Senhor não havia o abandonado e que os planos de Deus se cumpririam na vida dele. Quantos de nós pensamos em desistir por muito menos? Às vezes nós discutimos com alguém da nossa família e já enchemos a nossa cabeça com pensamentos destrutivos, pensando que nós nunca vamos conseguir viver os planos de Deus para a nossa vida, pois não conseguimos evitar sequer uma simples discussão. Imagine se José pensasse dessa forma. Onde ele teria chegado se apenas pensasse em desistir o tempo todo, ou se ele ficasse pensando somente na vingança que ele teria quando se encontrasse com seus irmãos? Mas ele não desistiu. Mesmo com todas as dificuldades, ele decidiu prosseguir. Você quer um motivo para você continuar? Seja como José. Ele tinha muitos motivos para pensar em desistir. Mas existia um único motivo que não permitia que ele fizesse isso. E esse motivo, na verdade, era alguém. Era Deus. A fidelidade de José, que mesmo em meio à dor, às dúvidas, mesmo em meio ao medo e à humilhação, continuou caminhando com o Senhor e continuou crendo que Deus tinha algo preparado para a vida dele, é algo que nós podemos usar como combustível e inspiração para a nossa caminhada. Que o meu e o seu motivo seja apenas um, irmãos. Que o nosso motivo para continuar tentando, continuar prosseguindo, seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O maior motivo que temos para continuar é que um dia nós fomos libertos da morte eterna e do pecado, pelo amor de Jesus por nós, que foi capaz de se entregar numa cruz para nos salvar. Não desista, pois Deus não desistiu de você. Continue, prossiga, pois vai valer a pena. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, obrigado pela Tua palavra e pelo Teu amor. Nos perdoe pelos nossos pecados. O Teu amor por nós é capaz de apagar uma multidão de pecados. Sabemos que a Tua graça nos envolve e nos purifica. Portanto, te pedimos que o Senhor nos perdoe por tudo aquilo que fizemos, seja através da nossa mente, das nossas atitudes ou das nossas palavras. Tudo aquilo que vai contra os Teus mandamentos. Nos perdoe porque muitas vezes pensamos em desistir e sempre deixamos que as circunstâncias nos abalem e nos desanimem. Mas sabemos que temos o maior motivo de todos para continuar. E esse motivo é o Teu Filho Jesus Cristo, que nos ama e que está disposto a nos levantar a cada queda e a nos refazer a cada erro que cometemos. Que o Senhor nos dê fé e persistência, assim como José. Queremos viver uma vida que glorifique o Teu nome verdadeiramente. Pai, eu apresento diante da Tua presença cada pedido de oração que foi feito aqui
nessa palavra de hoje. Tanto aqueles que foram escritos nos comentários, como aqueles que foram feitos apenas no pensamento daqueles que estão me ouvindo agora. E eu te peço que o Senhor vá com o teu poder transformador até a vida de cada um. Visite essa família, Senhor, e abençoe todas as áreas da vida dele e da vida dela. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Não saia sem dar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra para o seu coração. Você está no canal Minuto com Deus e aqui nós postamos reflexões bíblicas e orações todos os dias. Por isso eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e dê o seu like nesse vídeo, para que você receba todos os dias o nosso conteúdo. Se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. É sempre importante lembrar que nós colhemos o que plantamos. Não tem como plantar maçãs e colher laranjas. A colheita é justa e inevitável. Infelizmente, muitas vezes nos concentramos em nossos erros e pecados e nos esquecemos dos bons frutos que plantamos. Nós não devemos esperar recompensas por nossas ações, mas também não podemos menosprezá-las. Deus é justo e Ele recompensará aqueles que seguem os seus mandamentos e que praticam o bem. A palavra do Senhor nos ensina que, se nós obedecermos aos decretos e mandamentos de Deus, Ele enviará chuva na estação certa e as nossas colheitas serão prósperas. Isso significa que, quando praticamos a solidariedade, a paz, a justiça e o amor, Deus irá também multiplicar esses frutos. Em Levítico, capítulo 26, versículos 3 e 4, está escrito: Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Portanto, não devemos esquecer das boas obras que realizamos, como criar nossos filhos com amor e dedicação, ajudar os necessitados, orar pelo próximo, dedicar o nosso tempo à obra de Cristo. O tempo da nossa colheita vai chegar, e se nós não desanimarmos, nós vamos colher frutos excelentes. Deus não é um Deus vingativo que espera ansiosamente para nos punir pelos nossos erros, mas sim um Deus justo que se alegra com nossas boas sementes. Ele nos encoraja a não nos cansarmos de fazer o bem, porque vamos colher no tempo certo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós possamos hoje reconhecer os nossos valores e não deixarmos de focar na boa colheita. A maioria das pessoas, quando vem abordar esse assunto de lei da semeadura, foca somente nas coisas ruins, nas coisas más que plantamos. Mas o Espírito Santo hoje quer nos lembrar que haverá uma recompensa
por termos servido a Deus, por todo o nosso trabalho e dedicação. Uma vez, Pedro disse para Jesus: "Nós deixamos tudo para te seguir." Esse diálogo está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Nos versículos 29 e 30 está escrito: Respondeu Jesus: "Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna." Que o Senhor hoje possa encorajar o seu coração, fortalecer o seu espírito e dar a você otimismo, entusiasmo e esperança. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 126, versículos 5 e 6: "Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes." Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos concede. Te louvamos pela tua bondade e pela oportunidade que o Senhor nos dá de colher os frutos do nosso trabalho. Sabemos que tudo aquilo que plantamos, seja bom ou ruim, iremos colher mais cedo ou mais tarde. Por isso te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para semear sempre o bem e cuidar da nossa plantação. Ó Deus, muitas vezes nós estamos tão preocupados com os problemas e com as dificuldades que nos esquecemos de te louvar e te agradecer, de reconhecer os bons momentos, as alegrias que recebemos, as conquistas que tivemos. Que o Senhor nos ensine a sermos gratos por tudo aquilo que temos e a reconhecer a tua mão em cada bênção que chega até nós. Que possamos sempre nos lembrar que o Senhor é um Deus justo e que nos recompensa pelas nossas boas obras. Não queremos fazer o bem somente para receber recompensas, mas assim como o Senhor nos amou e cuidou de nós até aqui, nós também queremos espalhar esse amor e cuidar daqueles que estão próximos a nós. Nos ajude a vivermos de acordo com a tua vontade e fazermos aquilo que te agrada. Que a cada dia que se inicia, nós possamos semear boas sementes e obter boas colheitas. Que cada dia seja percebido e reconhecido por nós como uma nova oportunidade de fazer o bem e de sermos instrumentos da tua graça e do teu amor. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora, nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias. Então, ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão.
Não devemos concordar ou sermos coniventes com o pecado. E quando for um pecado cometido por alguém que seja próximo a nós, alguém com quem tenhamos algum grau de comunhão, é nosso dever como cristãos alertar essa pessoa em relação à sua falta e às consequências que ela poderá experimentar, pois o pecado nos afasta de Deus, atrai maldição para a nossa vida e pode nos esfriar espiritualmente, se tornando uma barreira entre nós e o Espírito Santo. Porém, a maneira como nós abordamos alguém que está em pecado pode fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Todos os dias eu posto reflexões bíblicas e orações aqui no meu canal. Portanto, se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Faça parte dessa grande comunidade de fé que tem buscado se alimentar da palavra de Deus, que tem buscado a presença do Espírito Santo através do conhecimento e da revelação da palavra. Eu peço que você nos ajude a fazer com que essa mensagem alcance mais vidas. Para isso, basta que você deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você é grato às mensagens Minuto com Deus, a melhor maneira de você expressar essa gratidão é se tornando membro do canal. Assim você estará apoiando diretamente esse projeto. Gálatas capítulo 6, versículo 1, está escrito: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Paulo usa as seguintes palavras nesse texto que foi lido: vocês que são espirituais. Ou seja, ele está falando para pessoas que têm discernimento espiritual, pessoas que têm um grau de intimidade com Deus suficiente para saber quando alguém está cego e dominado pelas paixões do mundo, ou quando alguém está sendo usado por Satanás. Quem é espiritual não fala por si mesmo, mas suas palavras são direcionadas pelo Espírito Santo. Por isso são carregadas de sabedoria, e sua advertência vai produzir vida. Ela vai gerar arrependimento naquele que está em pecado. Quem é espiritual sabe que todos nós estamos sujeitos ao pecado e que não devemos nos orgulhar da nossa santidade. Se já fomos libertos em uma área na qual o nosso irmão ainda está lutando para se libertar, isso não nos coloca em posição superior a ninguém. Apenas revela que a graça de Deus em nós foi derramada de forma abundante. Não temos como comparar a nossa luta contra as tentações com a luta de outras pessoas. Cada um é tentado de uma forma. Quando o Espírito Santo quiser usar a sua vida para repreender alguém, a intenção da sua repreensão deve ser a restauração daquele que está afastado dos caminhos do Senhor, e não expor suas fraquezas ou diminuí-lo diante das pessoas. Jesus não faria isso. Ele não julgaria e nem condenaria de forma instantânea, como a maioria de nós faz. Talvez ele dissesse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Paulo diz que a repreensão deve ser feita com mansidão. Isso significa que ela é pacífica, sem acusações. Quem usa o tom de acusação é o diabo. Ela deve ser sincera, mas sem arrogância ou soberba. E depois que repreender, você não precisa sair comentando com ninguém. É muito comum vermos irmãos falando mal uns dos outros. E alguns até dizem assim:
eu vou comentar com você para a gente poder orar por ele ou por ela, viu? Tenha misericórdia. Empatia talvez seja a atitude ideal que devemos ter antes de apontar o dedo para alguém. Tente se colocar no lugar da pessoa. Procure compreender por que ela agiu daquela maneira. E lembre-se sempre de que qualquer um de nós pode cair. Para isso, basta que estejamos de pé. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra e pelo Teu amor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus, e por todas as vezes que agimos de forma insensata e cruel, quando tivemos a pretensão de apontar os pecados de outras pessoas, como se nós mesmos fôssemos irrepreensíveis na nossa conduta. Que sejamos instrumentos de cura e de libertação em Tuas mãos. Sabemos que as nossas palavras podem gerar vida ou morte. Portanto, nos encha de sabedoria, de compaixão e discernimento e nos use conforme a Tua vontade para restaurar vidas que certamente são preciosas para o Senhor. Eu quero apresentar diante de Ti cada pedido de oração que está sendo colocado aqui nesses comentários e pedir que pela Tua graça e misericórdia o Senhor visite cada pessoa, cada família aqui representada nas suas necessidades e que o Senhor possa suprir cada uma delas segundo a Tua vontade. Que o Senhor restaure a vida desse casal, ó Deus, que tem passado por uma crise no seu relacionamento. Que o Senhor traga de volta para casa aquele filho que abandonou a Tua presença. Que o Senhor dê vitória a esse irmão e essa irmã que tem lutado contra as enfermidades na sua vida, que eles possam receber de Ti a cura ou o milagre que estiverem buscando. Queremos ser vasos de honra e não de desonra nas Tuas mãos. Eu peço que o Senhor abra as portas de emprego para aqueles que estão em busca de uma oportunidade. Que essa pessoa que está participando desse processo seletivo lá naquela empresa receba uma boa notícia ainda nessa semana. A Tua palavra diz que do suor do nosso rosto nós obteríamos o nosso pão. Sabemos que o nosso país passa por uma crise econômica e financeira e que é alto o índice de pessoas desempregadas. Mas também sabemos que Tu és um Deus poderoso, que não está sujeito às circunstâncias para poder agir em nosso favor. Por isso, abençoe, Senhor, esse irmão e essa irmã que buscam por uma recolocação no mercado de trabalho. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Baixe no seu celular o aplicativo Minuto com Deus. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Que o Espírito Santo possa ministrar de uma forma profunda através dessa mensagem e que o seu coração, a partir de agora, esteja quebrantado e disposto a ouvir tudo aquilo que Deus tem para falar contigo. Tem pessoas que precisam de determinadas limitações impostas pelos outros. Como assim, pastor? A igreja é um bom exemplo disso. Tem gente que precisa estar na igreja para conter os seus próprios impulsos. Drogas, álcool, adultério,
mentiras. Quando essas pessoas estão na igreja, elas se sentem na obrigação de prestar contas a alguém. E isso não é sinal de fraqueza. Na verdade, é bom que você reconheça as suas vulnerabilidades e encontre caminhos que te façam forte diante delas. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre algo que você pode usar para conter os danos na sua vida, enfrentar os pecados, combater de frente as coisas ruins e fugir de todas as armadilhas do inimigo. A chave para isso se chama autocontrole ou domínio próprio. O autocontrole é mais eficaz do que os controles externos, porque ele está 24 horas conosco. É literalmente o nosso eu colocando limites sobre nós mesmos. Precisamos ter muita maturidade para colocar isso em prática. Mas saiba que ter autocontrole é o ideal para qualquer pessoa cristã. Eu queria convidar você a ouvir essa mensagem até o final. E para que essa palavra transforme a vida de mais pessoas, eu quero pedir que você dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se além dessas ações você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal. Escreva aqui nos comentários essa frase que eu vou sugerir. Escreva assim: o Espírito de Deus está comigo. Escreva isso pela fé. O Espírito de Deus está comigo. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O autocontrole, dito aqui como domínio próprio, é fruto do Espírito Santo de Deus. Quando temos controle sobre nossos corpos pecadores, nós temos controle sobre aquilo que podemos ou não fazer, aquilo que devemos ou não devemos fazer. Quem se autocontrola se educa, se consolida e fortalece um fruto do Espírito Santo dentro de si, capaz de revolucionar uma vida. Salomão escreveu em Provérbios 16, versículo 32, que aquele que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Nós somos de carne e osso, pecadores, inconstantes, imperfeitos. Por isso que muitas vezes o inimigo encontra brechas na nossa vida e nos tenta a ponto de nos fazer cair em pecado. O que o diabo não espera é que uma pessoa que um dia foi um beberrão, por exemplo, consiga passar em frente a um bar e não pedir uma cerveja. O que o inimigo não espera é que você, que um dia foi adúltero, consiga não somente parar de trair o seu cônjuge, mas ainda trazer para Cristo outras pessoas que lidam com o mesmo problema. É difícil ter autocontrole, porque exige de nós dedicação, força e muita renúncia. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo era um pecador como eu e você, mas colocou a obra de Deus à frente de qualquer coisa e praticava o autocontrole o tempo todo, para não cair em contradição, para que a palavra de Deus fosse uma só através dele, para que a verdade do Senhor falasse nele.
Todos nós que somos pecadores aos olhos do Senhor, quando nós nos iramos com facilidade, ou quando nós cedemos muito facilmente àquele pecado de estimação, o que você acha que os outros que nos veem como filho de Deus podem pensar? A palavra que pregamos muitas vezes cai em descrédito por causa do nosso testemunho. As pessoas olham para o nosso comportamento e falam, ou apenas pensam, Cristo não salva. Olha aquela pessoa ali que disse que ser alcoólatra é armadilha para o inimigo. Ele agora está bebendo igual a mim. Então, irmãos, enquanto o diabo espera pelos nossos deslizes, Deus espera de nós o domínio próprio, o autocontrole. Porque quando nós temos esse fruto do Espírito em nossa vida, nós temos em nossas mãos o poder de vencer toda a obra do inimigo. O autocontrole nos dá poder de escolher, inclusive onde errar, onde acertar, avaliar e ponderar de forma espiritual o que fazer. Enfrente os seus pecados, as suas fragilidades, tome o poder da sua vida, assuma a direção dos seus atos, tenha autocontrole. Eu termino com 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, eu quero nesse momento te agradecer pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu cuidado conosco. Obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido, tem nos ensinado, tem nos concedido a tua graça todos os dias. E hoje, ó Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor nos concedeu, através do teu Espírito Santo, o domínio próprio, que nos permite controlar as nossas emoções, os nossos pensamentos e as nossas ações. Reconhecemos que muitas vezes falhamos no exercício do autocontrole e cedemos às tentações e aos impulsos do nosso coração. Por isso, clamamos pelo teu perdão e pela tua misericórdia. Nos ajude a nos tornarmos pessoas mais disciplinadas, mais controladas, mais comprometidas. Dá-nos, ó Pai, a sabedoria para discernir entre o bem e o mal, e a força necessária para resistir às tentações que surgirem em nosso caminho. Que o teu Espírito Santo trabalhe em nós, que ele nos molde à tua imagem e nos capacite a viver de acordo com a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a ser mais pacientes em meio às dificuldades, mais manso em meio às adversidades e fiel em meio às tentações. Que possamos ser um exemplo vivo do teu amor e da tua graça, testemunhando todos os dias a tua bondade e a tua fidelidade. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra, meu irmão, minha irmã. Essa palavra pode transformar a sua vida e ela pode transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus não morrerá,
mas receberá a vida eterna. Ah, pastor, eu conheço gente que acredita em Jesus e morreu. Ele morreu a morte física, mas a morte que João está falando aqui é a morte espiritual. É a morte que vem depois da morte. O nosso corpo é pó, é limitado, é finito. A Bíblia diz assim, que o homem foi feito do pó e ao pó voltará. Essa é uma verdade incontestável. A morte é uma verdade incontestável. Acredite você em Deus ou não. Eu sei que tem gente que crê em Deus, tem gente que crê no universo, numa energia cósmica, mas a morte é uma verdade que une todas as religiões, as crenças. Nós que somos cristãos, cremos numa vida depois da morte. Então, se você crê que depois da morte haverá vida, que tal você garantir a sua passagem para a vida eterna, entregando a sua vida para Cristo? Tudo isso que você está correndo atrás aí é importante, eu sei. Você precisa de dinheiro, você precisa do seu trabalho, da sua produtividade, do seu celular novo, da sua roupa bacana. Amém, glória a Deus. Mas saiba que isso não é o fim de tudo. Isso não é o que mais importa na vida. Os bens terrenos são passageiros, irmãos. A segurança e a vida eterna são permanentes. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu assim: o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores. Em Romanos 3, Paulo fala isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6, 23, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa fé em Jesus nos garante que, mesmo diante da brevidade da vida, nós receberemos a promessa de algo eterno, duradouro, infinitamente mais relevante do que essa vida que nós temos aqui agora. Amém? Se você crê nessa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Escreva isso aqui nos comentários. Eu sei que tudo isso vai passar. Inclusive a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua tristeza. Um dia tudo isso vai passar. Se a nossa vida se resume somente a esse tempo aqui na Terra, nós não teríamos sentido nessa vida. A vida é mais do que isso, meu irmão. A vida é mais do que isso, minha irmã. Essa é uma palavra que serve de esperança para você, que tem vivido uma vida, muitas vezes, com dificuldade, uma vida pelejada, uma vida miserável, uma vida onde você somente tem experimentado dor, perdas, luto, tristeza. Haverá uma vida eterna para você desfrutar. E essa também é uma palavra de esperança para aqueles que tiveram que se despedir de pessoas amadas. Ele partiu para a vida eterna. Ela partiu para a vida eterna. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Por isso que eu estou pregando essa palavra aqui, para que muitas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvas. Amém? Receba Jesus no seu coração.
receba Cristo no seu coração. Eu sei que muitas vezes você tentou preencher o vazio aí dentro da sua alma com o sexo, com as drogas, com o jogo, com, não sei, com a tecnologia, com as redes sociais, com um monte de coisas. E aí você deita a sua cabeça no travesseiro, você percebe que aquele vazio ainda está dentro de você. É porque falta você beber dessa água viva que é Jesus. Aquele que beber da água que Jesus lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que ele beber se tornará, dentro dessa pessoa, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é uma alegria momentânea. Não é uma alegria passageira. Não será uma alegria que, quando o dinheiro acabar, a alegria também vai acabar. Não será uma alegria que, quando o casamento fracassar, a alegria vai acabar também. Eu já celebrei vários casamentos e é maravilhoso. Aquele momento ali em que os noivos, né, estão se unindo, fazendo uma aliança de amor, construindo uma vida juntos. E glória a Deus por isso. Eu acredito no casamento, eu acredito nessa instituição criada por Deus que é o casamento. Mas eu recebo centenas de mensagens dizendo assim: pastor, meu casamento acabou, a minha vida acabou. Não, ainda que o seu casamento tenha acabado, a sua vida não acabou. Porque a proposta de Deus, a vontade de Deus para a sua vida não é apenas um casamento, mas é que você desfrute da vida eterna ao lado dele, ao lado de Jesus. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Pastor, eu tinha um emprego há mais de 20 anos numa empresa, me mandaram embora. Acabou tudo para mim. Não, não acabou. Não acabou. Muitas vezes Deus usa até mesmo as circunstâncias para nos fazer aproximar dele. Quantos de nós estamos aqui hoje buscando a Deus, servindo a Deus, porque passamos lá atrás por um momento de dor, de dificuldade, de angústia, de perda. Tivemos que passar pelo vale, né? Às vezes o vale da sombra da morte, para nos aproximarmos de Deus, para conhecermos a Deus. Quantas pessoas? Pessoas às vezes famosas. Eu estava vendo a entrevista de um jogador. Eu acompanho futebol, né? Eu sou meio vidrado em futebol. Um jogador que tinha muito dinheiro, que foi campeão em muitos clubes por onde passou, e seleção brasileira. E ele falou, mas havia um vazio dentro do meu coração que eu não conseguia entender. E quando ele entregou a vida dele para Cristo, ele foi plenamente satisfeito, feliz. O dinheiro agora já não importava mais tanto para ele. A carreira já não importava. O reconhecimento, a fama. Essas coisas não comovem Deus não, irmãos. Multidões não comovem Deus. Às vezes eu vejo pessoas que vão pregar e vê aquela multidão assim, e fica empolgada com a multidão, né? Multidão não empolga Deus, não. O que empolga Deus, sabe o que é? Arrependimento. É quando você se arrepende dos seus pecados. É quando você para refletir na sua vida, através de uma reflexão como essa aqui, e você percebe que precisa de algo mais. Que aquilo em que você está apostando todas as suas forças é ilusório, é passageiro. É nesse momento que o Espírito Santo sopra aos seus ouvidos que você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você.
Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração é a fonte da vida. Onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Os tesouros eternos são aqueles em que nós devemos investir. A vida eterna é a maior dádiva que nós podemos receber. E ela nos é garantida pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, que eu e você possamos viver de maneira a refletir essas verdades, buscando aquilo que é eterno e permitindo que o nosso coração esteja focado no Senhor, porque Deus é quem nos dá a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza é a vida eterna. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. O texto que eu quero ler, irmãos, hoje, inicialmente, está em Jeremias 42. Jeremias 42, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então, todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós e em favor de todo este remanescente. Pois como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias, no versículo 4. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram, e tudo o que o Senhor responder, eu lhes direi. Nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias, versículo 5 agora. Então disseram a Jeremias, que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. E o verso 6. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eles falam a palavra obedeceremos aqui 2 vezes. Obediência. Eu li aqui, para você que está chegando agora, Jeremias capítulo 42, do verso 1 ao verso 6. Olha só, eu quero contextualizar essa passagem aqui para que a gente aplique da melhor maneira na nossa vida, para que a gente entenda o que está acontecendo e o que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração aqui. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, o povo de Judá, eles estavam assim devastados. Jerusalém tinha sido destruída. Muitos estavam no exílio.
O governador nomeado pelos babilônios, um homem chamado Gedalias, tinha sido assassinado. Então, aqueles que restaram ali, o remanescente, né, como menciona o texto, estava com muito medo. O medo estava dominando aquelas pessoas que restaram em Judá. E essa insegurança, ela era tão grande que eles pensaram em fugir para o Egito, imaginando encontrar ali no Egito a solução. E aí eles procuraram então o profeta Jeremias. Na verdade, quando eles procuraram Jeremias, eles já estavam decididos a ir para o Egito, sabe? Mas eles procuraram Jeremias e falaram para Jeremias: Jeremias, ore por nós, pergunte a Deus o que nós devemos fazer, para onde nós devemos ir, e aquilo que o Senhor falar, nós obedeceremos. Jeremias 42, do verso 1 ao 6. Aquilo que Deus determinar, nós vamos obedecer. Mas na prática, o coração deles já estava inclinado a ir para o Egito. Muitas vezes nós pedimos a Deus alguma coisa em oração, nós pedimos a Deus uma direção, uma resposta, mas nós já temos a resposta pronta na nossa mente. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós oramos pedindo a Deus direção, mas lá no fundo nós já tomamos a decisão. Eu estou exagerando aqui, irmãos? Ou isso não acontece? Nós buscamos mais uma confirmação dos nossos desejos do que a verdadeira vontade de Deus. Eu já passei por muitas situações assim, de pessoas que eu aconselhei que vieram até mim buscando por uma direção. É porque as pessoas imaginam que pastores, líderes espirituais, padres, elas têm uma conexão assim com Deus muito maior do que as demais pessoas. Mal sabem elas que todas as pessoas têm acesso livre a Deus pelo sangue de Jesus. Então, a minha oração não é mais forte que a sua, a minha intimidade com Deus não é maior do que a sua. Talvez muitas pessoas que me assistem aqui, elas tenham muito mais intimidade com Deus do que eu. Então, você precisa entender isso. Se você se dispõe a buscar a Deus, esteja disposto a obedecer aquilo que Ele revelar a você, a seguir pelo caminho que Ele apontar.